O plenário do Supremo Tribunal Federal analisa hoje se mantém a decisão do ministro Edson Fachin, que permitiu que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomasse seus direitos políticos, o que abre caminho para que ele participe das eleições do ano que vem. No dia 8 de março, Fachin determinou o envio dos processos do petista dentro da Operação Lava Jato de Curitiba para Brasília. A ação também resultou na anulação das 2 sentenças contra Lula que enquadravam o ex-presidente na lei da ficha limpa. Se os ministros forem manter a decisão de Fachin, será confirmada a competência da Justiça Federal do Distrito Federal para julgar os processos da Lava Jato contra Lula. Dessa forma, as 2 condenações contra o ex-presidente continuarão anuladas, o que manterá, por enquanto, o petista como ficha limpa, permitindo que ele participe das eleições. Caso a maioria do plenário da Corte decida contra a liminar concedida por Fachin, 3 dos 4 processos de Lula voltam à situação anterior. Um deles é o do sítio de Atibaia, que já teve a condenação confirmada em segunda instância, hein? Com isso, Lula voltaria a ser ficha suja e ficaria impedido de disputar as eleições. Vamos acompanhar um trecho do julgamento. Por ocasião do julgamento do inquérito 4.130, questão de ordem, em 23 de nove de 2015, mas da própria segunda turma, conforme consignado pelos embargantes no DOC 24, em diversos procedimentos atinentes à denominada Operação Lava Jato, nos quais se deliberou a partir do aludido precedente sobre a competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba. Estou grifando. Nessa ambiência, revogo o despacho de afetação do presidente habeas corpus ao plenário do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 21.1 do Regimento Interno. Portanto, esse despacho agora em 8/3/2021. Vossa Excelência me permite, ministro Gilmar Mendes, apenas uma parte, né? Por favor. Só para colocar um outro ângulo. O próprio relator achou que não devia afetar o habeas corpus. E aí acabou julgando sozinho o habeas corpus. Tá aí a sessão no Supremo Tribunal Federal. Eu quero saber da nossa Amanda Klein o seguinte: todas as condenações serão anuladas, Amanda? A gente vai voltar a estaca zero? Como é que vai ser? Olha, deixa eu só fazer uma observação no caso do Uruguai, primeiro, para terminar essa discussão, fui procurar aqui as informações. É o seguinte: o Uruguai, como disse Constantino, registrou a maior taxa de contágios do mundo, mais de 1.000 habitantes a cada 100 mil. Isso nunca havia sido registrado, mas ele só esqueceu de dizer a segunda parte, que o Uruguai nunca fez uma quarentena obrigatória. E ele foi bem sucedido na primeira onda, mas não agora na segunda onda. Ontem, por exemplo, houve em Montevidéu um panelaço em vários bairros pedindo medidas mais restritivas que o presidente Luiz Lacalle Pou resiste em adotar. Então, no Uruguai, tudo continua funcionando normalmente, bares, restaurantes e comércio. Eles apostam apenas na campanha da vacinação. Então, é como eu disse anteriormente, se você conseguir juntar as coisas, vacinação, eles têm 26% da população que tomou a primeira dose, mais medidas restritivas, máscara, etc., aí sim talvez você tenha um combate eficaz à pandemia. Então só faltou essa parte, o Constantino não contou que o Uruguai vem registrando uma alta enorme de casos, mas porque não tem nenhuma medida restritiva em vigor. Bom, a segunda parte sobre o julgamento em relação ao ex-presidente Lula. A tendência é que o Supremo referende a decisão tomada pelo ministro Fachin, que eles vão decidir hoje, se eles vão apoiar ou não essa decisão de tirar a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba. Eles vão confirmar ou não. Agora, no que o Fachin se apoiou para tomar essa decisão? Ele disse que foram vários precedentes desde 2015, começando com o finado ministro Teori Zavascki nessa direção, ou seja, tirando da 13ª Vara Federal de Curitiba todos os casos que não fossem diretamente ligados, relacionados à Petrobras. Então, o entendimento do Fachin, depois desse tempo todo que ele diz, ele argumenta que foi a primeira vez que ele foi provocado diretamente com essa questão sobre a competência. Aí ele segue, embora ele tenha sido vencido, ele não concorde com essa posição majoritária, mas a jurisprudência, que foi se formando a jurisprudência no Supremo, para mandar para tirar os casos de Curitiba que não forem diretamente relacionados à Petrobras. Então, a tendência até agora da maior parte do tribunal, deve haver divergência sim, mas a tendência é que a maioria acompanhe a decisão de Fachin, e aí os direitos de Lula, nesse caso, se for referendado, esse julgamento só deve terminar amanhã, aí sim o ex-presidente Lula terá os direitos políticos reabilitados e voltará para o xadrez eleitoral.
Muito bem, Constantino, eu quero ouvir a sua análise sobre essa reviravolta eu vou e também fazer, sobre o comentário antes... do Uruguai, né? Se eu te conheço, você vai querer falar, de Deus, obviamente. Né? Olha, eu gostaria muito de saber em qual escola ou livros que a Amanda aprendeu ciência, né? Porque ela fala tanto em nome da ciência e o que ela deu agora é exatamente uma prova de como não fazer ciência e sim ideologia. Então, no caso do Uruguai, ela descobriu, e pelo visto no intervalo de poucos minutos, ela já descobriu a resposta, que o problema do Uruguai foi a falta de lockdown. Mas aí tem uma vacinação de 26%. No Texas, que vacinou 16% e está tudo aberto, aí o lockdown não entra na equação. Na Argentina, que teve um lockdown severo e números desastrosos, aí a gente dá um jeito de eliminar essa variável também. Percebe? Então, assim, tudo isso é uma narrativa ideológica, partidária, com interesses políticos, que é culpar o presidente Bolsonaro e defender que há uma bala de prata, no caso vacina com lockdown, máscara, Estado controlando tudo, decidindo que é essencial, ninguém mais sai de casa, aí talvez, quem sabe, a pandemia vá passar, né? Então, isso é o oposto de ciência, aí está a situação ilustrada para todo mundo, né, na aula. Né? Texas e Uruguai dá bug na turma da narrativa político-ideológica. Sobre o STF, novamente, eu fecho com a Gazeta do Povo, né? Escreveu um editorial excelente hoje, chamando de suicídio moral, essa provável decisão, conclui num determinado trecho, né, que reverter tanto a liminar de Fachin sobre a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, quanto a decisão da segunda turma sobre a suspeição de Moro, é a única coisa certa a se fazer, embora seja algo improvável. Quem é suspeito, né? O Moro? Julgado por quem? Pelo Gilmar Mendes, que chorou de emoção ao mencionar o advogado do PT, Zanin, pelo Lewandowski, que é amigo, camarada da família, não nesse caso específico, estou falando do STF geral. O Toffoli, que é o advogado do PT, né? O Fachin, que era militante do MST, eleitor da Dilma e lamentou o Lula não estar nas urnas em 2018. Então, assim, de novo, vamos parar de fingir, porque esse verniz de normalidade é o grande problema do Brasil hoje, né? Vamos parar de fingir que o STF é uma corte constitucional e vamos reconhecer que é uma militância política. Muito bem. Serrão, eu preciso ir para um rápido intervalo comercial. Na volta você faz seu comentário a respeito dessa reviravolta em relação aos processos da Lava Jato. É bem rapidinho, daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta. Ficou faltando o comentário do nosso Serrão. Vai lá, Serrão, sobre essa questão da Lava Jato, né? Será que o Lula vai conseguir anular tudo, Serrão, ou não? Tudo indica que sim, isso já era previsível na estratégia de defesa desenhada lá atrás pelo falecido Márcio Tomás Bastos, que foi ministro da Justiça dos governos do PT e depois virou o grande estrategista de defesa de toda essa turma do petrolão que a Lava Jato pegou. O Supremo Tribunal Federal, dando de volta os direitos políticos a Lula e anulando praticamente as condenações que ele recebeu, desmoraliza completamente o poder judiciário no Brasil. O ministro Edson Fachin, e a tendência é que a maioria do Supremo o acompanhe, obrou e andou, perdoem usar uma expressão chula, obrou e andou na cabeça da 13ª Vara Federal de Curitiba, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e no Superior Tribunal de Justiça. Todas essas três instâncias consideraram Lula culpado de crime de corrupção com provas muito bem definidas. Agora chega o Supremo e faz essa armação, verdadeira armação política, que tenta devolver para o xadrez político um político que deveria estar no xadrez da penitenciária. Isso é de extrema gravidade. Lula pode até ser absolvido agora pela justiça e, justiça entre aspas, pelo judiciário e voltar ao jogo político. Só que não adianta. Lula é o político que desmoralizou a honradez no Brasil.